Nossa esperança, escatologia à luz da nova aliança. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas capítulo 21, verso 28. Nosso estudo aqui será a respeito de escatologia. E o que é escatologia? Ela trata dos eventos que ocorrem no fim dos tempos. Escatologia vem de duas palavras gregas, eschatos e logos. A primeira significa último, já a segunda pode traduzir estudo ou razão. Assim, escatologia é o estudo das últimas coisas. Escatologia é um mar profundo, um oceano de conhecimento e sabedoria, desde que suas lições sejam aprendidas e aplicadas já no presente. Contudo, este mar é mais profundo do que nossos equipamentos de mergulho são capazes de nos permitir explorar. Ainda assim, podemos mergulhar até um razoável nível de profundidade, suficiente para aprendermos o que precisamos. Embora uma enorme parte inexplorada assim permanecerá até o dia em que se vier a cumprir, podemos aprender com o que nos é revelado, tirar lições e sermos aperfeiçoados. Ainda assim, a revelação de todos os eventos estará reservada aos que viverem naqueles dias. Eles compreenderão de que se tratam todos estes eventos. A razão para iniciarmos esta série é a impressionante escassez de semelhante estudo, claro e didático, sobre os eventos finais. Não há muitos lugares, seja em meios digitais ou físicos, em que possamos encontrar um compilado sério, biblicamente fiel de escatologia. Deste modo, pretendemos fazê-lo aqui. E espero eu, sejamos capazes de produzir um material de utilidade espiritual e com frutos eternos. Dedico, portanto, esta simples obra aos que vierem a lê-la, os quais, desejosos em conhecer a verdade, possam ser nelas saciados. Em primeiro lugar, há uma série de equívocos que devemos evitar ao estudar escatologia. O primeiro deles é supor que toda ela está contida apenas no livro de Apocalipse. É verdade que boa parte, provavelmente a maior parte do que se sabe sobre os eventos finais, está descrita no livro de Apocalipse. Afinal, a revelação é progressiva na Escritura. O Novo Testamento revela-nos coisas que estavam sob sombra no Antigo Testamento. Por isso, sem conhecer as revelações de outros livros, tais como 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios, Ezequiel, Zacarias, Joel, Daniel, Isaías, Mateus, Marcos, Lucas, João e muitos outros, não podemos compreender com a necessária precisão a mensagem do último livro da Bíblia. Este é, assim, não apenas um erro comum, mas também grave. O segundo é relativizar sua mensagem, por meio da subjetivação de seus símbolos. Isso enfraquece a mensagem que propõe transmitir, já que, conforme a boa hermenêutica, uma descrição deve ser entendida sempre como literal, exceto se evidente contexto indicando o contrário. Logo, por regra, entendemos seus símbolos como literais. Faremos diferente quando o contexto, com evidente clareza, impuser interpretação simbólica. O terceiro é julgar que tais eventos estão distantes e que, por esta razão, não impactam de forma alguma em nossas vidas presentemente. A mensagem revelada na Bíblia, conforme a própria Escritura, é para todos nós, e o é em sua totalidade. O que tenciono expressar é que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Se nos foi revelado, é porque nos será útil. Logo, deve ser conhecido e completamente compreendido, a fim de ser aplicado. Iniciemos com um breve resumo do livro de Apocalipse, que também nos servirá de esquema geral escatológico. Se tivéssemos que mesclar Apocalipse aos eventos escatológicos, o que nos ajudaria grandemente a compreender tanto o livro quanto a escatologia, seguiríamos o seguinte esquema geral.
Capítulos 1 a 3 de Apocalipse. Introdução ao livro de Apocalipse. Arrebatamento da Igreja. Início das bodas do Cordeiro. Capítulos 4 a 5. Introdução às revelações que seguirão. João vê o céu. Surgimento do último império global. A sétima cabeça da besta de Apocalipse 17 e a besta que emerge do mar em Apocalipse 13. 10 reis sem reino, seguidos por 7 reis sem reino, associados ao anticristo e mais adiante, somente o anticristo, que dura ao todo cerca de 7 anos. Apocalipse 6, versos 1 a 8. Os 4 primeiros dos 7 selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Princípio das dores, correlato a Mateus 24, versículos 3 a 8. Capítulo 12. Uma breve explicação da história da redenção da humanidade através de Cristo. Capítulo 13. Apresentação das bestas da grande tribulação. Surge o falso profeta, a besta que emerge da terra. Apocalipse 13, versículo 18. Apocalipse 6, versos 9 a 17. Capítulos 7 a 9, 11, 15 e 16. Juízos da grande tribulação. Capítulo 14. Contém uma série de ensinos, consolos e advertências. Começando pelos versos 1 a 5, temos uma visão dos redimidos junto a Cristo no Monte Sião. Uma visão dos salvos durante os 7 anos de tribulação, os quais resistiram ao pecado praticado na terra, perseguição e marca a adoração da besta, o anticristo. A seguir, temos 3 vozes, a ceifa e a vindima. Uma síntese da grande tribulação, que por sua vez parece ser uma síntese da tribulação e da história da humanidade. É algo semelhante ao que ocorre com Isaías dentro da Bíblia, que é chamado de Bíblia dentro da Bíblia. Porque possui 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros, e é subdividido em capítulos 1 a 39. O Antigo Testamento refere-se aos primeiros 39 livros da Bíblia, e 40 a 66. O Novo Testamento é composto por 27 livros, do 40º ao 66º. Capítulos 17 e 18. A descrição da Babilônia, a falsa religião global com a qual os povos adulterarão tomando parte na rebelião de Satanás contra Deus. Capítulo 17. E sua capital, Jerusalém. Apocalipse, capítulo 17, verso 18. Na sequência, capítulo 18, descreve-se o juízo de Deus contra ela, que a encerra em grande queda. Zacarias, capítulo 14, versos 1 e 2. Capítulo 19. Batalha de Armagedon, Monte Megido. Capítulo 20. Milênio, fim do milênio, Satanás é solto e derrotado finalmente. Capítulo 21. Pós-milênio, a eternidade. Capítulo 22. Admoestações finais. Veja que há lacunas que tivemos de preencher, as quais estão entre parênteses. De onde vêm essas informações? Dos demais livros da Bíblia. Daí a importância de lermos a completude da Escritura a fim de entendermos, primeiro, de modo panorâmico e depois, de modo mais detalhado, a mensagem bíblica. Sem as informações contidas nos livros, nossa coxa de retalhos escatológica estaria incompleta e a mensagem emanada dela seria imprecisa. Perceba que os capítulos de Apocalipse não estão necessariamente organizados de forma a seguir a ordem cronológica dos eventos. Por exemplo, a besta que emerge do mar, o anticristo, descrita no capítulo 13, assume controle do mundo, cronologicamente, no capítulo 6, e assim por diante. Mais uma vez, para montarmos este quebra-cabeça é preciso a compreensão de toda a Bíblia, e não apenas do livro de Apocalipse. Ademais, o desenvolvimento de uma narrativa na ordem que os eventos ocorrem e, posteriormente, retornar a partir desses eventos para detalhar os seus desenvolvimentos, a fim de aprofundar os detalhes de partes dele, é comum na Bíblia. Veja um exemplo disso em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No entanto, o capítulo seguinte, número 2, é a descrição pormenorizada do mesmo evento descrito em Gênesis 1, versos 26 a 31. Neste segundo capítulo, contudo, há mais detalhes de como ocorreu o evento. Ele detalha como se deu a criação do homem e da mulher, e isso é um padrão por toda a Bíblia. O mesmo se observa em Apocalipse e na escatologia como um todo. Um exemplo é a Babilônia religiosa,
Deus cita sua queda em Apocalipse 14, verso 8. Sua existência acaba por ser subentendida nos capítulos iniciais de Apocalipse e também nas profecias de Daniel e de Jesus em Mateus 24 e seus correlatos, Marcos 13 e Lucas 21. No entanto, a descrição mais completa dela está apenas em Apocalipse 17, seguindo o mesmo padrão que vemos em Gênesis sobre a criação do homem. Em suma, é comum vermos uma descrição resumida dos eventos na ordem em que ocorrem, num primeiro momento, e posteriormente, uma descrição mais completa deles mais adiante no livro. E é também importante compreender que há mais juízos do que os descritos na Bíblia, Apocalipse capítulo 10 e verso 4. E o que discutimos aqui é apenas uma visão geral do assunto. Não pretendemos conhecer e discutir todos os pormenores deste tema, pois seria impossível. Nos capítulos 6º até o 11º e também o 16º, temos uma visão resumida de juízos desde o princípio das dores até a segunda vinda de Cristo para seu reino milenar. A partir desta visão panorâmica de Apocalipse, que ser-nos-á de grande valia na compreensão escatológica, resumimos os principais eventos escatológicos em ordem cronológica. 1.1 Arrebatamento da Igreja, primeira fase da primeira ressurreição. O encontro da noiva com o noivo nos ares, Mateus capítulo 25, versos 1 a 13. E o tribunal de Cristo, Apocalipse capítulo 22, verso 12, 1 Pedro capítulo 5 e verso 4. Primeiro, os mortos ressuscitam, e após, os vivos são transformados em corpos glorificados. 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 54. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 e 18. Filipenses capítulo 3 e verso 11. Ainda nos ares, antes das bodas do Cordeiro, a igreja é julgada quanto às suas obras e recebe seu galardão. 1 Coríntios capítulo 13, versos 11 a 15, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, Apocalipse capítulo 13, verso 11, Hebreus capítulo 6, versos 9 e 10 e Romanos capítulo 14, verso 10. 1.2 Igreja no céu celebra as bodas do Cordeiro. Mateus capítulo 22, versos 1 a 10, Lucas capítulo 22, versos 29 a 30 e Apocalipse capítulo 19, versos 7 a 9. A igreja arrebatada encontra-se com Cristo nos ares e junta-se a ele na celebração durante 7 anos, uma semana de anos, conforme as bodas dos tempos bíblicos, de uma união espiritual perpétua. 1.3 A ascensão do império do anticristo. Daniel capítulo 7, verso 7, 8, 23 a 25. Apocalipse 6, versículo 2. Capítulo 17, versos 3, 7, 8, 12 e 13. O último império do mundo não se inicia sob o governo do anticristo, mas sob 10 reis em corregência. Estes, após o anticristo tomar o lugar de 3 deles, governarão o mundo por breve tempo em aliança com o anticristo. Após curto período, cederão seu poder ao anticristo, que governará sobre eles por aproximadamente 7 anos, um período conhecido como tribulação. 1.4 Princípio das dores. Mateus capítulo 24, versos 3 a 8. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 1 a 3. Apocalipse capítulo 6, versos 1 a 8. Refere-se aos primeiros 3 anos e meio de tribulação, indo desde a ascensão dos 10 reis até a abominação desoladora no templo, um período sombrio em que a igreja já não está sobre a terra. O mundo perdeu sua luz, seu sal. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Está sob escuridão espiritual e entregue aos juízos vindouros. Compreende os primeiros 3 anos e meio da tribulação de 7 anos. Vai desde o arrebatamento da igreja até o surgimento da abominação desoladora. Daniel capítulo 12, verso 11. No lugar santo, Mateus capítulo 24, verso 15. Em Apocalipse, embora nem sempre seus capítulos estejam em ordem cronológica, corresponde ao capítulo 6, versos 1 a 8, isto é, os 4 primeiros selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Número 2. A abominação desoladora no lugar santo, o início da grande tribulação. Daniel capítulo 9, 27, capítulo 12, verso 11, Mateus capítulo 24, versos 15 a 29 e Apocalipse capítulo 6 a 19. A abominação desoladora no lugar santo marca o início da grande tribulação. Nela temos a besta que emerge do mar, uma descrição mais pormenorizada do anticristo, revelando o caráter mais agressivo da segunda metade do seu governo, os últimos 3 anos e meio.
e a besta que emerge da terra, o falso profeta que convencerá o mundo a adorar o anticristo. Alguns desses eventos deste período serão o 5º a 7º selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus, a queda de Babilônia, a batalha do Armagedon. Monte Megido. Número 3. A queda de Babilônia, a grande meretriz. Apocalipse, capítulo 17, versos 16. Apocalipse, capítulo 18 e Zacarias, capítulo 14, versos 1 e 2. No período final de seu governo, pouco antes da batalha do Armagedon, Babilônia, a falsa religião global e sua capital, Jerusalém, serão destruídas pelo próprio governo mundial satânico. Ato contínuo, os mesmos exércitos do anticristo que a destruíram reunir-se-ão na região do Monte Megido, o Vale de Jezreel, para combater contra Jesus e os salvos, num último ato de arrogância que lhes custará tudo. Serão esmagados pelo Senhor e seu exército, os crentes em Cristo. 4. A ressurreição dos que morreram durante os 7 anos de tribulação, segunda fase da primeira ressurreição. Mateus, capítulo 24, verso 31, Apocalipse, capítulo 20, versículos 4, parte B, até o versículo 6. João, capítulo 5, versos 28, 29, parte A. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 22 e 23. Aqueles que creram em Cristo antes da tribulação ter início já haviam sido arrebatados para encontrar-se com o Senhor, primeira fase da primeira ressurreição. Os que se converteram após o início dela, no entanto, ressuscitam antes da batalha do Armagedon, segunda fase da primeira ressurreição. Agora, com corpos glorificados, vencerão o Armagedon com Cristo e entrarão no reino milenar de Jesus com os demais salvos. 5. A batalha do Armagedon. Apocalipse, capítulo 19, versos 11 a 21. Zacarias, capítulo 14, versos 3 a 7 e 12 a 15. Após tomarem e saquearem Jerusalém, o anticristo e seus aliados se unir-se-ão para lutarem contra Jesus e o seu exército no Vale de Jezreel. Após serem derrotados, tanto o anticristo quanto o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 19, verso 20. Em grego, limnem pyrrhus. 6. Satanás é aprisionado por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versos 1 a 3. Satanás é preso por 1000 anos em um abismo. O termo no original grego é abissu, que significa abismo, profundidade imensurável, o lar dos mortos e dos espíritos malignos. Entretanto, podemos concluir com base no contexto que provavelmente refira-se ao Tártaro, um local onde estão os espíritos malignos em prisão, possivelmente os piores anjos caídos que tomaram parte na rebelião de Satanás. 7. O julgamento das nações. Apocalipse, capítulo 20, verso 4, parte A. Mateus, capítulo 25, versos 31 a 46. Joel, capítulo 3, versos 1 a 17. Após a prisão de Satanás, haverá o julgamento daqueles que ainda estiverem vivos após a batalha de Armagedon. Isto é, tanto aqueles que aceitaram a marca da besta, quanto aqueles que, embora não tenham se convertido a Cristo, talvez tenham tomado parte em algum grupo reacionário que se recusou a aceitar a marca e adorar o anticristo e sua imagem. O primeiro grupo, que aceitou a marca da besta, será condenado e enviado ao inferno. Ao segundo, que não aceitou a marca da besta, por sua vez, será permitido entrar no milênio, fazer parte da terra redimida sob o governo de Cristo e seus santos. Ao que parece, este segundo grupo não se trata de salvos em Cristo, pois o salvo não será julgado para entrar no milênio. 8. Milênio. Apocalipse, capítulo 20, verso 6, Isaías, capítulo 2, versos 2 a 4, capítulo 11, versos 6 a 9, capítulo 65, versos 18 a 25 e 1 Coríntios, capítulo 15, versos 25 e 26. Cristo reinará sobre a terra restaurada junto ao seu povo, com corpos glorificados. Haverá também os povos naturais, aqueles que vivem em corpos físicos convencionais, tais quais os nossos neste tempo. Estes, talvez, sejam os reacionários ao regime do anticristo que não aceitaram a marca da besta, ainda que não se tenham convertido a Cristo naquele tempo. De qualquer modo, têm agora grande oportunidade de fazê-lo. 9. Satanás é solto e reúne uma multidão de povos contra Deus, mas é derrotado e lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versos 7 a 10. Após 1000 anos de governo de Cristo, o diabo será solto.
Assim que o for, sairá a seduzir as nações em seu ato final de rebelião. Apocalipse capítulo 20, verso 8, descreve a quantidade deles, como a areia da praia. Será, mais uma vez, derrotado e lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 19, verso 20, no grego Limnan Piros, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 20 e verso 10. 10. O julgamento do grande trono branco. Apocalipse, capítulo 20, versos 11 a 15, João, capítulo 5, verso 28, 29b, Daniel, capítulo 12, verso 2b. Após a última tentativa falhada de Satanás contra Deus, será estabelecido o julgamento do grande trono branco, em que todos os mortos em todas as épocas, desde os dias de Adão até o último injusto, serão julgados e condenados por Deus e serem lançados no lago de fogo. Excetuam-se o falso profeta, o anticristo e Satanás, os quais já lá estarão. 11. Novos céus e nova terra, a eternidade com Deus. Apocalipse, capítulo 21, verso 1 até capítulo 22, verso 5. Isaías, capítulo 65, verso 17. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24. O ápice da redenção tem lugar com a restauração de toda a criação, que havia sido contaminada pelo pecado de Adão e Eva no Éden. Agora, Deus faz novos céus e nova terra. Finalmente, a iniquidade será banida da criação de Deus, e o erro e as consequências da decisão de Adão e Eva no Éden serão completamente corrigidos por Deus.